Na última aula eu falei para vocês como instalar um sistema operacional Linux, né, usando o VirtualBox. Então a gente já tem o PopOS instalado, a gente vai poder utilizar aqui, testar, a gente vai aprender como instalar programas, remover programas, depois já trabalhar com arquivos, criar scripts, né, para poder automatizar tarefas. Mas antes de a gente entrar nessa parte, eu vou explicar para vocês sobre o que são distribuições Linux, né? Distribuições Linux nada mais é do que um sistema operacional completo com interface gráfica, o kernel do Linux, todos os aplicativos necessários, né, para poder rodar um sistema operacional em um computador. Nesse caso aqui, um grupo de pessoas, né, uma empresa, organiza todas essas ferramentas em um CD de instalação e distribui para outras pessoas utilizarem em seus computadores. Por isso que a gente chama de distribuição Linux, porque ele utiliza o kernel do Linux. Mas é lógico que vão existir várias outras ferramentas, como interface gráfica e todos os aplicativos aí criados pelo projeto GNU ou outros a mais. A gente consegue visualizar aqui nesse primeiro link, né, as 20 principais distribuições que esse site considera, né, com as principais. Então a gente vai ter aqui Linux Mint, vai ter Linux Ubuntu, né, vai ter esse Deepin, vai ter o Kali Linux. Repara que vai mudando os nomes, né, muda um pouquinho a interface, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Linux, né, a OpenSUSE, Linux Lite, MX Linux, né, mas a gente consegue ver nesse site da DistroWet uma listagem aqui de vários sistemas Linux, né, distribuições Linux, que aí tem a ver com a quantidade de downloads que são realizados aí, né, que são apurados por esse site, não que seja o correto, né, mas aqui tem vários detalhes que vocês podem ver sobre esses sistemas Linux, né. A gente consegue ver também uma lista de todas as distribuições, né, as principais distribuições principalmente, aqui no Wikipedia. Deixei um link para vocês também, onde mostra aqui, né, as várias distribuições que são baseadas no Debian, mas tem três principais sistemas Linux, né, que são replicados em outros, né, sistemas. Então, basicamente, três distribuições são as três principais distribuições. Uma delas aqui é o Slackware, né, que a partir de toda a configuração ali de instalação de programas, configuração de hardware, a gente tem várias outras distribuições que são derivadas dessa distribuição Slackware, que a gente pode seguir aqui para essa árvore aqui até o ano aqui de 2022. Além do Slackware, né, que é bem conhecido, mas assim, acaba não sendo tanto utilizado assim, a gente tem a principal distribuição, que é chamada de Debian, que a partir dele tem uma quantidade enorme aqui de distribuições que são derivadas desse Debian, mas a principal distribuição, né, que é conhecida e é derivada do Debian é conhecida como Ubuntu, que vai ter essa segunda árvore aqui, vocês podem acompanhar. Tem aqui o Ubuntu, que na realidade ela tem a maioria das distribuições são derivadas dessa aqui, e a nossa própria PopOS, né, que a gente está utilizando, ele é derivado do Ubuntu. Então, quer dizer, tudo que o Debian criou para instalação de programas, configuração ali de dispositivos, né, ele é replicado, né, para o Ubuntu. O Ubuntu acrescenta outras funcionalidades, outras configurações, outras facilidades, né, para poder permitir a instalação do sistema operacional em qualquer sistema operacional. A partir disso, outros sistemas pegam essas características, mudam a interface gráfica, mudam alguns detalhes e criam outros sistemas derivados, como o próprio PopOS. Além do Slackware e do Debian, a gente vai ter também uma outra distribuição muito conhecida, que é a Red Hat, que é uma distribuição aqui empresarial, mas que a partir dela existem várias outras distribuições, então o processo de instalação de programas em cada um desses três ramos ele é diferente, né? Algumas configurações também são diferentes, e aí a partir dessa distribuição surgem várias outras aqui menores, mas assim, o processo de instalação, tudo que você precisa para poder configurar nessas máquinas, vocês teriam que pesquisar sobre Red Hat.
todas essas distribuições, dependente aqui do ramo que ela esteja, ela vai utilizar, ela vai escolher tipos de interface gráfica diferente, né, para usuários utilizarem nessa distribuição. Então, cada distribuição pode utilizar um tipo de interface gráfica padrão, mas você pode ir lá instalar outro tipo de interface gráfica para essa distribuição. Nesse caso aqui, as mais conhecidas são o Gnome, que é o padrão ali do Pop! OS que a gente está utilizando. Então ele vai ter um certo formato, um pouco mais parecido assim com o macOS. Tem uma outra interface chamada de KDE, que ele é mais parecido com a interface do Windows. Todas essas duas são interfaces bem potentes, assim, bem parrudas, né? Com bastante funcionalidade. Existe a Cinnamon, que é uma variação aqui do Gnome 3, mas que ele é mais parecido, né? O formato dele é mais parecido com o do Windows. Tem o Mate também, que é uma versão antiga do Gnome 2, que ele é mais leve, mas é um pouco mais simples, né? Acaba sendo um pouco mais simples, um pouco mais parecido com o Windows também. Mas a gente tem outras interfaces gráficas, por exemplo, o XFCE, né? Que é mais para computadores mais simples, tá? Tem LXQT também, que são para computadores mais fracos, né? Então você consegue aproveitar melhor o seu sistema, seu computador, utilizando uma versão do Linux aí com uma interface mais simples. Então você consegue prolongar assim a vida útil aí dos seus computadores. Mas vão existir vários outros, né? Tipo esse Bud aqui, eu nunca utilizei. Esse Deepin também, né? Pantheon, mas vão existir vários outros tipos de interface gráfica. Até o próprio Pop! OS está criando um novo tipo de interface, né? Chamado Cosmic, que eles estão na versão beta ainda aqui, né? Então aqui Pop! OS, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Então vou voltar aqui, tem 76. Aí tá aqui, ó, Try Cosmic. Então na realidade eles estão fazendo uma interface gráfica totalmente do zero, parecido com o Gnome, né? Mas assim, é uma totalmente reformulada, né? Onde eles estão colocando ali todas as características que eles acham interessante para um sistema de desktop, já que essa empresa aqui vende computadores, né? Então eles querem ter uma interface gráfica que seja personalizada por eles mesmos, né? Então é bem parecido aqui com o iOS, está na versão alpha ainda, né? Que em breve deve ser lançada. Então, com essa aula, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente tem distribuições Linux, que são variações de um sistema operacional usando o kernel Linux e várias outras ferramentas, né, que permitem a instalação desse sistema operacional em um computador. Então, a gente chama de distribuição porque um grupo de pessoas montou esse conjunto de aplicativos, criou o CD de instalação e distribuiu para as pessoas instalarem. Cada distribuição pode ter uma ou mais tipos de interfaces gráficas diferentes, né? Independente ali da distribuição, elas podem usar a mesma interface gráfica, só mudando ali o nome da distribuição. Nesse caso, então, a gente vai ter essas várias variações do sistema Linux, mas eles são basicamente, utilizam o kernel Linux, mas derivados ali de 3 ramos principais, né? O Slackware, o Debian e o Red Hat. A partir desses aí, qualquer um, até a gente poderia pegar uma variação, fazer algumas modificações ali na interface, acrescentar coisas mais interessantes que a gente acha interessante para um sistema operacional e aí criar um CD de instalação e distribuir para as pessoas utilizarem esse sistema. Mas aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e tchau!